2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Tratando a espiritualidade enferma. A igreja de Corinto tinha a espiritualidade enferma? Ela estava doente ou não? Sim ou não? Era uma igreja doente? Sim ou não? As coisas que estavam acontecendo em Corinto, na igreja de Corinto, eram pecados profundos, pecados que machucam, pecados que nos atormentam, pecados que enfrentam a nossa santidade, que confrontam a nossa santidade todos os dias. Paulo chega a Corinto no ano 50, ele fica lá 18 meses, 1 ano e meio. Cidade de Corinto é famosa pelos seus portos, Lequeu e Centreia. A cidade de Corinto ela é famosa pela sua localização. Os navios chegavam de todos os lugares, o acesso a Corinto era fácil, o comércio era deslumbrante, era maravilhoso, uma cidade gloriosa, de 400 a 500 mil habitantes, do tamanho de Montes Claros. Todo mundo que ia para a Ásia passava por Corinto. Atraía pessoas de todas as raças, religiões, vinham à procura de conforto, trabalho e também prazer. A cidade de Corinto é uma cidade especial, ou especialmente adoradora de Afrodite, a deusa do amor. E em cima de um morro estava o templo de Afrodite, e o morro se chamava Acrópolis, e todo mundo que chegava em Corinto via o templo de Afrodite, 1000 sacerdotisas, e todas as tardes as sacerdotisas desciam para oferecerem os seus corpos, para oferecerem a sua sexualidade, para oferecer adoração a Afrodite com sexo, com a promiscuidade. E quem compõe a igreja de Corinto? Quem ia aos sábados congregar na igreja de Corinto? Quem ia aos domingos congregar na igreja de Corinto? Eram os judeus que estavam lá. Eram judeus que estavam lá. Homens separados. Eram homens bons. Alguns. Mas em 1 Coríntios, Paulo trata de um pecado, de um homem, de um menino, que ele estava cometendo um pecado contra o seu pai. Ele estava cometendo incesto, tendo relações
relações com os da sua própria casa. E Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios. E esse cara que está cometendo esse pecado, está lá congregando. Quando os irmãos levantam a mão, ele levanta também. Quando o grupo de louvor é tocado pelo Espírito Santo lá na igreja de Corinto, e a igreja dá glória a Deus, esse cara dá glória a Deus também. Quando os diáconos da igreja de Corinto levantam para receber, para recolher a oferta, esse cara, ele oferta também. E esses pecados atrapalham na unidade do corpo de Cristo Jesus. Esses pecados incomodam a unidade. Esses pecados trazem cansaço. Esses pecados abafam, esses pecados nos separam, esses pecados que acontecem, que ele vira público, nos decepciona, nos machuca, fere a unidade da igreja. Então nós vamos ver 3 princípios nesse texto bíblico, que se a gente não tomar uma atitude, pode acabar com a unidade do corpo de Cristo Jesus. A unidade pode ser abalada se a rebeldia não for contida. Olha que coisa interessante, irmãos. A unidade pode ser abalada se a rebeldia não for contida. E em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, Paulo fala assim, olha, não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou somente a mim, mas até certo ponto machucou e magoou a todos vocês. Paulo estava justamente falando nessa segunda carta que ele está escrevendo, ele estava falando daquele menino que estava causando confusão no meio da igreja, aquele menino que estava expondo a sua família ao pecado, que estava expondo o seu mau caratismo. E Paulo ele fala assim, olha, esses problemas não magoou somente a mim, magoou a todos vocês. E quando os nossos pecados são expostos à comunidade e fere a todos nós, isso causa separação, distanciamento. Que palavra! A palavra do momento, distanciamento. Os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros causam no corpo de Cristo Jesus distanciamento, afastamento. A união, a unidade do corpo de Cristo Jesus acaba sendo afadigada pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, nós nos distanciamos não somente de Cristo, mas também do corpo de Cristo. A unidade, ela é abalada se a rebeldia não for contida. E então o que Paulo faz? Olha, nós precisamos tratar, nós precisamos cuidar. E qual é o tratamento? Qual é o cuidado? A disciplina. E muitas vezes, nós somos convenientes com o pecado dos outros, querendo ajudar, querendo resgatar, querendo fortalecer, e acabamos passando por situações inusitadas.
Porque esse menino que estava causando incesto, esse menino que estava sendo um infrator, esse menino que estava agindo como literalmente um menino na fé dentro da igreja, ele vai se levantar contra Paulo. E aí toda vez que Paulo vai escrever a carta dele, ele fala assim: olha, eu, apóstolo de Cristo Jesus, para defender o seu ministério, porque esse menino é um daqueles que acusaram Paulo, que tentaram tirar a autoridade de Paulo da igreja de Corinto. Toda vez que a gente abafa o pecado de alguém, a falha de alguém, os erros de alguém, nós nos tornamos suscetíveis. Aí, eu como pastor da igreja, trato Aristides de uma maneira, por causa de uma falha. E pela mesma falha, eu trato Arley de outra maneira. Talvez eu seja mais rigoroso com o Arley. Aí o Aristides vai chegar em mim e vai falar assim: peraí, 2 pesos e 2 medidas? Muitas vezes é melhor a gente agir com... Eu nem sei se essa palavra existe, os irmãos me ajudem. Com rigor, eu ia falar rigorosidade, não sei. Agir com muito rigor. E essa pessoa, e esse irmão, ser salvo por Cristo, do que a gente ficar passando a mão e esse irmão ser abraçado por Satanás. Olha que coisa, irmãos. Paulo nem começou a escrever a sua carta direito, e no capítulo 2 ele já escreve, olha: esse menino aí, ele não está entristecendo somente a mim, mas olha, eu não quero ser áspero demais. Não quero ser áspero demais. Mas eu digo também que ele entristeceu a todos vocês. O pecado deprime a igreja. O pecado deixa a igreja triste. O pecado deixa a igreja desanimada. Pecado, eu não vou dizer que ele impede, mas o pecado é como se fosse uma barreira que está entre nós e Deus. E aí muitas vezes a gente vê as coisas acontecerem na vida dos outros e não vê as coisas acontecerem na nossa, porque tem uma barreira. A gente não consegue se aproximar. E se não me falha a memória, Isaías vai falar isso: olha, os nossos pecados nos afastam de Deus. O pecado tira a alegria e a força da igreja. Uma igreja carnal não sobrevive, irmãos. Uma igreja pecaminosa não sobrevive, ela fecha. Uma igreja que defende o pecado, ela não tem base, ela não tem estrutura, ela não tem alicerce. Uma igreja que não tem disciplina, ela não vai para frente. Porque a disciplina, ela é dada para resgate, para salvar. Por muitos e muitos anos usamos a disciplina de modo errado. Usávamos para castigar. Pecado torna a igreja frágil e vulnerável diante de Satanás, diante do inimigo. Toda vez que eu e você pecar,
nós afetamos a unidade do corpo de Jesus. Porque o pecado faz com que a gente se afaste de Cristo e um dos outros. Sabe aquele dia que você peca e aí o irmão te liga e você fala assim: ele agora não, ele não. Sabe quando você acabou de errar e aí o cara te liga e você fala silencioso. O pecado nos afasta uns dos outros. Segundo, a unidade, ela pode ser fortalecida se a disciplina for aplicada. Isso aqui é loucura, irmãos. Paulo, se fosse pastor das nossas igrejas hoje, com 3 semanas ele seria despedido. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo 5. Entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse menino pecou. O pecado de incesto. E na disciplina dele, Paulo fala assim: entrega ele para Satanás, para que o corpo dele seja moído, mas para que o espírito seja vivificado. Ai! Imagina numa reunião nossa de conselho, um irmão pecando, e o pastor falando pra gente: entrega ele a Satanás. Paulo fez isso. Mas olha a intenção de Paulo. Paulo não estava dando essa ideia para que o cara fosse esmagado, moído e morto por Satanás. Não. Paulo está falando assim: olha, deixa ele de lado, deixa ele para lá, não vamos dar bola para ele, porque quando ele entender que esse caminho não é o correto, ele vai se tornar mais sensível e o Espírito Santo vai tocar nesse cara, e aí ele vai entregar a vida dele de fato para Jesus. Deixa ele de lado. É como se Paulo estivesse falando: olha, ele não faz diferença mais no meio de nós. Lança fora o velho fermento. É Paulo falando: olha, esse fermento está velho, tem que trocar essa massa, tem que trocar isso aí, joga fora esse fermento que está estragado. Ou a gente vai usar o fermento estragado. Olha que coisa extraordinária. Paulo fala assim: olha, expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Expulsa. Irmãos, eu vou ser muito franco com vocês. Eu não me vejo fazendo um negócio desse. Nem com o pior dos pecadores. A gente vai suportando, a gente vai suportando, a gente vai suportando. A gente sai, mas não joga o cara fora. Só que ao mesmo tempo que Paulo fala: entrega para Satanás, lança o fermento velho fora, expulsa do meio de vocês, Paulo nos diz assim também, 1 Coríntios capítulo 5, 1 e 2, nós precisamos chorar pelos pecados dos nossos irmãos. Nós precisamos nos compadecer, nós precisamos nos entristecer.
Aqui tem um malfeitor, aqui tem um rebelde, aqui tem um pecador. Quando a disciplina vier, não é para a gente ficar alegre, glória a Deus, foi embora, saiu. Não, quando a disciplina vier, é para a gente se prostrar diante de Deus e colocar o nosso coração diante de Deus e falar: Deus, tem misericórdia, Pai. Porque a gente não quer que ele se perca, a gente quer que ele seja salvo. Paulo também ensina no capítulo 5, versículo 3 ao 5, que nós devemos julgar o pecado. Do versículo 6 ao 13 de 1 Coríntios, Paulo nos ensina que nós devemos remover o pecado. Mas se necessário for, como diz o ditado, como minha mãe me ensinou, a porta da rua, serventia da casa. A gente está tentando te ajudar, a gente está tentando colaborar. Você está enfermo. Aqui não é um hospital, mas tem cura. Aqui não é um hospital, mas tem médico. Aqui não é um hospital, mas tem remédio. Aí se esse cara não quer um médico, não quer um remédio, não quer a cura, o lugar dele não é no meio de nós. E Paulo fala assim: olha, vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. E aí Paulo vai falar assim: basta-lhe a punição pela maioria. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Você já se sentiu excluído? Sabe quando a gente olha e fala assim: o Rodolfo, não, de novo, não, chega, não aguento mais. Talvez essa seja a maior punição para a gente. Quando o corpo já não quer mais nos ouvir. É a mais dura pena quando a gente está sozinho. Nós estamos enfermos. Nós precisamos ser sarados. Nós estamos machucados e nós precisamos ser restabelecidos. A serpente feriu o calcanhar da igreja de Cristo, da descendência da mulher. A igreja está sangrando por causa dos nossos pecados. A
noiva está sangrando por causa das nossas más escolhas. O mais rápido possível, Deus nos discipline. Porque toda correção de Deus é para nossa salvação. Porque Deus corrige o filho que ama. Ele quer te salvar. Ele quer te resgatar. Ele quer nos transformar. Sabe? Aquele pecado que está lá no fundo. Lá no fundo. Escondido a 7 chaves. O Pai do céu quer perdoar ele. Mas para isso a gente vai ter que se arrepender. Você não precisa falar dele para ninguém. Você não precisa expor ele para a igreja. Não precisa não. Você só precisa falar para o Senhor: Deus, me perdoa no nome de Jesus. A unidade da igreja, ela pode ser restaurada quando a disciplina é aplicada. A unidade da igreja pode ser restaurada se o perdão for praticado. E Paulo fala assim: olha, agora porém é a hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Portanto, que vocês reafirmem o seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Olha que Paulo está falando na segunda carta. Ei, eu falei para vocês entregar eles para Satanás, testando a fidelidade de vocês. Eu falei para vocês expulsarem ele do meio de vocês, testando a fidelidade de vocês. Mas agora está na hora de perdoá-lo. Agora está na hora de abraçá-lo. Agora está na hora de confortá-lo. Porque senão a tristeza desse cara vai ser tão grande que de fato a gente vai perder ele. E se a gente perder ele, o sangue dele vai estar sobre as nossas costas. Então está na hora de perdoar. Está na hora de ter a unidade restaurada. Está na hora de praticar o perdão. Se vocês perdoam esse homem, eu também perdoo. E quando eu perdoo, o que precisa ser perdoado? Eu faço na presença de Cristo e em favor de vocês. Eu não conheço o passado de vocês, mas eu tenho algumas pessoas aqui que eu tenho mais intimidade. E vocês sabem que eu gosto de citar nomes e fazer perguntas e trazer vocês para junto da gente. Então, Simone, se você tiver alguém para perdoar, Simone, é a hora. Para que essa pessoa não se perca em uma tristeza excessiva e fique cada vez mais longe de ti. Aristides, se tem alguém que agiu mal contra ti, a hora de perdoar é agora. A hora de dizer: eu te perdoo. Eu perdoo o que precisa ser perdoado. E faço isso
na presença de Cristo em favor de vocês. Olha, Paulo aqui dizendo: eu perdoo ele na presença de Cristo em favor da igreja, para que a igreja volte a ser unida como era. Vale a pena perdoar para que a gente tenha a unidade restaurada. Presbítero Charles, pastor Charles, se alguém lhe prejudicou lá atrás, a hora de perdoar é agora. Renato, os meninos, a hora de perdoar é agora. Para que essas vidas não se percam numa tristeza profunda. E todos os nossos irmãos que aqui estão e que nos assistem, se tem algo para perdoar, que a gente faça isso agora. Para que um dia a gente se encontre no reino dos céus, adorando e celebrando ao Senhor. Se eu fui digno de receber o perdão de Cristo Jesus, quem sou eu para não perdoar uma falha de alguém para comigo? Se Cristo me perdoou dos meus pecados, irmãos, eu tenho condições de perdoar a qualquer um de qualquer pecado que cometer. Sabe por quê, irmãos? É necessário o perdão para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Na igreja, aonde Satanás mais trabalha, alguns vão falar assim: é no grupo de louvor, é no ministério de música e artes. Lá, Satanás faz a festa se eles deixarem. Outros vão dizer: é na família. Satanás faz a festa na família. Não é nem no grupo de louvor, nem na família, nem em casa e nem em lugar nenhum. Satanás leva vantagem na gente nas nossas desavenças mal resolvidas. É lá que Satanás tem vantagem sobre nós. Eu estou aqui em Montes Claros há 2 anos. Eu pastorei quase 10 anos. A maioria das brigas que eu resolvi, que eu participei, que eu me meti, ou que eu entrei de penetra sem querer, foi desavenças. Teve uma igreja que essa desavença foi tão forte, que eu não vou lá. E quando eu preciso passar por perto, me dá frio na barriga, gela minhas mãos. Por causa de desavença, por causa de revanche, por causa de briga. Satanás trabalha na família? Trabalha. Mas nas famílias que não liberam perdão. Satanás trabalha no ministério de louvor? Trabalha, mas no ministério que não libera o perdão. Quando nós não liberamos o perdão, Satanás ele tem vantagem sobre nós. Que em nome de Jesus a gente possa dizer: Cristo, eu aceito o teu perdão, e meu irmão, eu te perdoo diante de Cristo em favor da igreja. Vamos fechar os nossos olhos?